E olha só, pessoal, quando a gente pensa que já viu de tudo, chega mais uma bomba aqui para nós. Nós vamos mostrar aqui um áudio do ministro excelentíssimo, iluministro Luiz Roberto Barroso. E olha só o que ele falou, pessoal. Estava sendo gravado e nós vamos mostrar aqui porque o Brasil está de joelhos para o judiciário e isso não pode continuar. Veja agora aqui, quem vai trazer para nós é o senador Eduardo Girão, vai trazer esse áudio, essa fala aqui, e ele vai fazer um comentário que você precisa entender e ouvir. E logo em seguida nós temos um outro áudio para mostrar. Esse também é cabuloso, no mínimo cabuloso, sobre o ministro Gilmar Mendes, uma ligação telefônica que foi copiada ali, foi gravada, e nós temos para mostrar aqui esses dois áudios, primeiro com o senador Eduardo Girão e logo em seguida o comentário dele, e depois nós vamos trazer aqui esse áudio de Gilmar Mendes, para você ver o nível do judiciário e por que o Brasil se encontra do jeito que está. Vamos para essas matérias e voltamos logo em seguida. Reproduzindo uma fala indecorosa do atual presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Prestem atenção. Eu não sou de fazer isso. Quem mais coloca aqui áudio é o nosso colega senador Cleitinho, que aqui está, mas eu peço permissão para colocar esse áudio aqui, que eu acho importante para a reflexão da provação que o Brasil está passando. Lembro sempre de um episódio ocorrido com o saudoso professor Geraldo Ataliba, em que ele fazia uma palestra fumando com um cigarro, numa época que se fumava diferentemente do que se fuma hoje. E a palestra era sobre a efetividade das normas jurídicas. No final da palestra dele, em que ele fumou durante todo o tempo, o cidadão levantou na plateia e falou assim: professor, o senhor fala tanto em efetividade das normas jurídicas, mas eu fumando o tempo inteiro, e aqui há placas dizendo proibido fumar. E o Geraldo, que era um homem extremamente, disse assim: meu amigo, o seu problema é a deficiência na interpretação das normas jurídicas. A placa que diz proibido fumar está aqui atrás de mim. Portanto, evidentemente, ela não se aplica, não consigo ler de costas. E a outra placa está aí, no, que significa que só não pode fumar no auditório. Enquanto que eu não descumpri norma, enquanto que a interpretação é sempre sujeita às múltiplas visões da vida aqui mesmo nessa tribuna. Senhor senador Plínio Valério, do estado do Amazonas, senador Isalci Lucas, do Distrito Federal, senador Sérgio Moro, do Paraná, que eu não havia citado ainda aqui. Esses risos ao fundo aí são do decano, o ministro Gilmar Mendes. Se fosse um filme de ficção, até caberia a risada diante do caso. Mas nós estamos falando da Suprema Corte de Justiça do Brasil. O ativismo judicial, político, ideológico é tão grande que está causando uma profunda distorção na principal missão dos ministros do STF, quando precisam julgar ações com fidelidade absoluta à Constituição do Brasil. Qual deve ser o espírito que deve nortear a interpretação sob a constitucionalidade de determinado artigo? O correto é buscar qual o real espírito do legislador e nunca forçar a barra para impor a visão pessoal dos ministros. Há muito tempo vem ocorrendo a deteriorização do poder judiciário brasileiro. 5 desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul estão afastados inicialmente por 180 dias em virtude de corrupção e venda de sentenças, incluindo chefe do tráfico para o chefe de tráfico de drogas. Além disso, segundo o portal da transparência do próprio tribunal, esses desembargadores vinham recebendo super salários de mais de R$200 mil líquidos por mês. O teto constitucional é R$39 mil, que já é, digamos, muito alto. Causou muita estranheza a rapidez com que esse processo, que tramitava no STJ, tenha subido para o Supremo Tribunal Federal. O que não pode ocorrer nesses casos é a leniência em virtude do corporativismo. Um Supremo marcado por arbitrariedades e abusos de autoridade, como a mais recente decisão de Gilmar Mendes, agora anulando todas as condenações de corrupção de José Dirceu. Acredite se quiser, Brasil. É uma provação para o cidadão de bem. Acontece que o próprio STJ está também envolvido com sérias denúncias de desvios. A Polícia Federal interceptou várias conversas do lobista Anderson,
de Oliveira Gonçalves com as equipes de 5 ministros do STJ. Num desses diálogos, Anderson comemora por ter recebido 19 milhões de reais de comissão em virtude de uma sentença favorável da ministra Nancy Andrighi, numa causa no valor de 600 milhões de reais, envolvendo, sabe quem? A JF. Causa mais estranheza ainda a lentidão do Poder Judiciário para concluir outro caso gravíssimo ocorrido em novembro de 2019, na chamada Operação Faroeste, em que 4 desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia e 2 juízes foram imediatamente suspensos de suas funções em virtude da prática do crime de venda de sentenças envolvendo a grilagem de mais de 360 mil hectares de terra no oeste do estado da Bahia. Dentre os afastados, o próprio presidente do Tribunal de Justiça da Bahia na época. Essa lentidão contrasta fortemente com a rapidez em que foi julgada no ano passado a jovem juíza Ludmila Lins Grilo pelo crime de opinião. O que incomodou demais é que em suas redes sociais, a juíza, corajosa juíza, fez críticas ao comportamento de ministros do STF, dos poderosos, os donos do Brasil de hoje. Foi imediatamente afastada e hoje está vivendo como uma verdadeira exilada, refugiada política lá nos Estados Unidos. Há uma profunda corrosão moral envolvendo as instâncias superiores do Poder Judiciário. E o pior é que os magistrados que cometeram crimes gravíssimos, como a corrupção e a venda de sentenças, podem ter como condenação apenas, sabe o quê? Um presente da aposentadoria compulsória. Essa é uma das maiores aberrações, pois a pena nesses casos funciona como um verdadeiro prêmio ao crime, pois serão aposentados pelo teto salarial, ou seja, quase 40 mil reais, pagos pelos impostos daqueles que acordam muito cedo para trabalhar e que, se um dia cometerem algum crime, irão certamente para a cadeia. Além da Câmara de Deputados, tramitam no Senado 3 PECs sobre o assunto. As de número 58, 125 de 2019 e a número 3 de 2024. Essa casa precisa, senhor presidente, dar prioridade nessa tramitação. Porém, essa é só a pontinha do iceberg. O Brasil precisa mesmo de uma grande reforma do Poder Judiciário que possa também disciplinar a indústria dos penduricários, que permite com que os salários cheguem aos abusivos 200 mil reais. Mas o primeiro e decisivo passo é a admissão do pedido do impeachment de Alexandre de Moraes, com mais de 50 laudas, assinado por 157 deputados federais, 2 constitucionalistas, o Rodrigo Saraiva Marinho e o ex-desembargador Sebastião Coelho, e apoiado por quase 2 milhões de cidadãos brasileiros. É aquele super pedido de impeachment que nós demos entrada recentemente aqui e que durante essas eleições ficou meio que parado. Estão faltando 5 assinaturas, senador Plínio. A gente não tem mais justificativa, porque voltamos com as atividades dessa casa agora. Acabaram as eleições e o Senado já passou da hora de se levantar, romper com essa omissão covarde e finalmente cumprir com a sua obrigação constitucional. No minuto que me falta, eu peço ao povo brasileiro que não desista. Nós podemos até ser poucos parlamentares que estamos combatendo o bom combate, mas é a ajuda de vocês, brasileiros. Milhões orando por nós aqui, orando pelo Brasil. A guerra que a gente viu não é entre os homens, é uma guerra espiritual dessa nação próspera, que infelizmente poucos, mas poderosos, estão colocando de joelhos o cidadão de bem, com censura, com perseguição, com intimidação, para continuar esse sistema apodrecido aqui no Brasil. Mas não vai vencer, não. Às vezes basta um sopro para que isso rompa. E é de uma forma pacífica, de uma forma
ordeira, resiliente que nós vamos conquistar essa vitória. Não vamos medir esforços. Pode ter convicção. Esses 5 votos que faltam para construirmos a maioria dentro desse plenário, dessa Casa Revisora da República, que acabou de completar 200 anos. Nós estamos ainda no ano do bicentenário. Eu tenho muita fé e esperança que a gente consiga dar esse presente desse aniversário de 200 anos para o povo brasileiro, com a análise de um pedido de impeachment tramitando aqui, sendo aprovado. Faltam 5 votos. O brasileiro já sabe como checar, está aí os nomes de quem assinou já. Precisamos ir buscar e contamos com apoio de todos os colegas aqui. Que Deus abençoe, muito obrigado, muita paz a todos. Tá aí, nós mostramos a fala do senador Eduardo Girão e agora nós vamos mostrar a fala, um áudio, uma ligação gravada, um telefonema de Gilmar Mendes, ministro do STF, pessoal. E aí, quem vai falar com ele é o senador Aécio Neves, que na época falou com ele algumas coisas ali que é no mínimo cabuloso, estranho, é no mínimo suspeito. Olha só o nível dos ministros que temos na Corte Maior do Brasil. Essa ligação aconteceu há algum tempo atrás, mas nós resolvemos trazê-la de volta aqui porque nós precisamos saber onde nós estamos, onde o Brasil está situado com essa Suprema Corte. Olha agora o que vai falar aqui, essa ligação telefônica entre Aécio Neves e Gilmar Mendes. Tire as suas conclusões e coloque aqui nos comentários. Oi, Gilmar, alô? Oi, tudo bem? Oi. Você sabe um telefonema que você poderia dar, que me ajudaria na condução lá? Não sei como é que é a tua relação com ele, mas ponderando. Enfim, ao final, dizendo que me acompanhe lá, que era importante, era o Flecha, viu? Flecha, tá bom, falo com ele. Porque tá. ele é o outro titular da comissão, somos 3, sabe? Tá bom, eu vou falar com ele. Né, Tá. Flecha, Eu falei com a Anastasia e falei com o Tasso. Tasso não é da comissão, mas a Anastasia disse, estou tentando construir Dá uma palavrinha com Flecha, a importância disso, e no final dá um sinal para ele, porque também ele não é muito assim, né, de entender a profundidade da coisa. Fala, acompanha a posição do Aécio lá, que eu acho que é mais querendo, porque o que a gente pode fazer no limite? Apresenta um destaque para dar uma satisfação ao lugar e vota o texto, que vota antes, entendeu? Destaque é destaque, depois não vai ter voto, entendeu? Pelo menos você vota o texto e dá uma satisfação para não parecer que a bancada também foi toda contrariada, entendeu? Se você pudesse ligar para a Flecha aí e falar... Eu falo com ele, eu ligo para ele agora. Importante, liga aí, ligo para ele agora, tá bom. Pois é, pessoal, olha só que absurdo, hein? Aécio Neves combinando votos ali com o ministro Gilmar Mendes. E ele pediu para o ministro Gilmar Mendes ligar para o tal de Flecha. Quem será esse tal de Flecha, né? Que absurdo. Na altura do campeonato, pessoal. Aí por que nós trazemos aqui essa ligação, esse áudio? Isso não aconteceu agora, isso aconteceu há algum tempo atrás. Mas isso é uma prática comum ali no STF. Quando tem uma votação importante, quando tem algo ali que eles querem ou passar logo, passar depressa, ou barrar, o que eles fazem? Pedem ajuda para ministros. E aí os ministros saem a disparada ligando para vários senadores ali para ver se barra ou se dá prosseguimento. Olha só, o Aécio Neves pediu na ligação para ligar para um tal de Flecha, um codinome Flecha, né? Eles usam codinomes. E para quê? Para ele seguir o voto de Aécio Neves, para seguir na mesma linha, apenas para poder pedir destaque ali no projeto, e isso ia barrar o projeto, ia dar um embrolho danado. Ou seja, é por isso que o Brasil não anda, pessoal. Ao invés de votar ali com consciência, com dignidade, com seriedade, tem esse tipo de coisa. Ligação flagrada, passou nos jornais à época e hoje em dia isso também acontece. É um absurdo que nós temos visto no Brasil há muitos anos, não é de hoje. Inclusive, o próprio ministro Gilmar Mendes falou, né? Deu uma entrevista e falou claramente, abertamente, que no Brasil havia um consórcio, né? Ele usou até uma palavra complicada, falando que havia um sistema de cleptocracia, que na verdade era apenas para se manter, se perpetuar no poder. E isso ele falou a respeito do poder, falou que houve roubos, que houve um rombo tremendo aí durante o governo de Lula e Dilma, e isso era um sistema de cleptocracia. Para quem não sabe, pessoal, o Gilmar Mendes foi indicado por ninguém mais, ninguém menos,
do que o presidente ali na época do PSDB, que era Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique que foi presidente do mesmo partido de Aécio Neves. Então, ele indicou Gilmar Mendes para, né, compor aí o STF e está até hoje o decano Gilmar Mendes, que agora, há pouco tempo, mandou anular todas as sentenças do José Dirceu, anula tudo e ele já mandou soltar vários presos. Então é por causa disso aí, pessoal, esses telefonemas macabros, cabulosos, que acontecem nas caladas da noite, e é nesses telefonemas aí que são fechados acordos e aí entraves, por isso que a justiça não funciona da maneira que deveria e o povo brasileiro continua sofrendo, ao invés deles colocarem ali pautas e votarem pautas que realmente diz a respeito da liberdade do povo brasileiro e trazer coisas que vão ajudar o povo brasileiro, é esse tipo de coisa aqui que nós vemos, ó. É esse tipo de coisa, telefonemas macabros, cabulosos, e aí o povo fica precisando de saúde, educação, moradia, e não tem e nem vai ter. Se vocês querem ouvir, não vai ter, enquanto tiver essa pouca vergonha, né? Esse conchave, esse conluio, esse consórcio político ali, comunista, e agora, né, já estão prevendo aí a entrada de Rodrigo Pacheco para o Supremo Tribunal Federal. Aí eu quero te perguntar, pessoal, se futuramente aí o Lula indica o Rodrigo Pacheco, você acha que ele vai votar ali e vai legislar, não, julgar ali, de acordo com os interesses de quem? De quem o indicou, do seu padrinho, ou de acordo com a Constituição brasileira? É o que temos, pessoal, é o que temos para hoje aqui no Brasil. É uma vergonha, né? Primeiro esse áudio aí do Barroso, né, sinistro, e agora mostrando aqui esse áudio de Gilmar Mendes, e realmente o Brasil fica de queixo caído e fica prostrado aí diante dessas atrocidades. Quantos anos mais deveremos esperar para que isso acabe, para que esse tipo de coisa acabe e realmente um político, um senador, um deputado e até mesmo um jurista, um juiz da Corte Maior que estiver ali trabalhando pelo povo, vai estar realmente fazendo o que é certo, o que é correto e não buscando os seus interesses, soltando bandidos ou beneficiando grandes empresas como JBS, como por exemplo a Odebrecht. Quando que nós veremos isso, pessoal? Realmente é uma lástima. Coloca aqui nos comentários o que você acha aí das atitudes dos ministros do STF que tem acontecido no Brasil. E outra coisa, pessoal, se você pegar ali vários perfis, né, tanto do Twitter, do Instagram, quanto do YouTube, né, foram bloqueados, estão bloqueados desde a última eleição federal ali em 2022 até agora. Vários perfis, mais de 400 perfis estão bloqueados. Mas a gente vê um detalhe muito importante, apenas perfis de direita, né? Porque quem comete crime nesse país é só a direita. Você não tem um perfil de esquerda que está bloqueado há 2 anos aí num processo aí, no inquérito, o famoso inquérito das fake news. Você não tem, você só tem perfis de direita que estão bloqueados, né? Isso é uma perseguição? Não, é só uma coincidência, né? É só uma coincidência que existem somente o pessoal da direita, os bolsonaristas, a extrema direita, é isso que eles dizem, né? Então existe mesmo partidarismo, uma tendência a beneficiar somente um lado, e isso está claro, né? Está mais claro do que o sol, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, pessoal. Se você assistiu até aqui porque você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva porque aí você vai ver outras matérias como essa, tá bom? Forte abraço e até a próxima.